informado. Para tá informado. Se liga no espaço do ouvinte. Olá, aqui é a Dani Stesk e hoje no Espaço do Ouvinte eu tenho o prazer de receber novamente aqui nos estúdios da Voz da América o cientista político Issao Agostinho. Olá, Issao, seja bem-vindo. Obrigado, Dani, pelo convite. Agora você veio para falar do seu novo livro, Angola, Formação e Democratização do Estado, o qual você tem aqui em suas mãos. E, Issao, o que te motivou a escrever esse livro? Bem, o que me motivou a escrever o livro é o facto de ter a consciência que, enquanto especialista formado em ciências políticas, tenho a obrigação de fazer publicações científicas, até para o meu prestígio pessoal, mas também para contribuir para o desenvolvimento da Academia de Angola. Não é? A razão fundamental é exatamente esta. De um lado, reconhecer que no nosso país há uma carência de materiais do ponto de vista de ciências políticas. Assim, digamos assim, muito material do ponto de vista do direito. Há muitos juristas que escrevem obras sobre o direito angolano, mas há muita pouca bibliografia do ponto de vista da ciência política. Aliás, como o professor Maciel Santos, que é um dos prefaciadores, disse muito bem, este é um manual de ciência política que reconhece que há necessidade do país começar também a ter publicações de manuais desse tipo, e eu assumi este desafio de dar, não direi o primeiro passo, porque eventualmente existirão outros que o terão feito e eu não saiba, mas sim de consolidar este passo, de cada vez mais publicarmos obras do ponto de vista de ciência política. Agora, esse livro, você disse que é um manual de ciência política. Ele tem 5 capítulos, mas quem for ler esse livro, é só uma pessoa, um estudante universitário, ou também é o angolano em geral, ou o moçambicano, quem queira saber mais sobre Angola? Para quem é esse livro? Este livro é escrito em português, é para todo aquele que saiba ler em português, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é um livro que está disponível para quem estiver interessado em saber as várias etapas de formação do Estado angolano e da sua democratização. E espero muito bem que sejam os nossos compatriotas, né? Mas também sabemos nós que temos, infelizmente, no nosso país ainda um déficit do ponto de vista da leitura. Não tenho dados métricos para medir isso, mas a percepção geral é que nós lemos muito pouco, e espero muito bem que este manual seja mais um estímulo adicional que faça com que nós possamos ler cada vez mais a história ou processos históricos, políticos e democráticos que o nosso país atravessa. É um livro para o leitor interessado em saber a história da formação e da democratização do Estado angolano, que essencialmente deve ser o angolano, em primeiro lugar. Qualquer leitor curioso, então. E depois qualquer leitor curioso, exatamente. Agora, quero saber, Issao, que nota você dá para a democracia em Angola? O processo de democratização em Angola é um processo longo, sinuoso, mas também encorajador. Nesta minha obra, eu falo do processo da democratização de Angola desde 1992 até mais ou menos 2017. Quer dizer que não olha para o período atual da vigência do presidente atual que o país tem. Então, quis avaliar, digamos assim, as várias etapas do processo de democratização do nosso país, desde a lei, digamos assim, desde a lei de revisão constitucional de 1992 até a Constituição de 2010, e nesse espaço houve, obviamente, vários outros processos constituintes, como, por exemplo, foi a Comissão Constituinte de 1999, que na altura até era dirigida pelo atual Presidente da República, que havia aprovado 27 princípios para a elaboração da futura Constituição da República de Angola. E por que eu falo do ponto de vista da Constituição ou das normas vigentes no país? Porque eu usei, na minha abordagem, fundamentalmente
o modelo democrático que prevê a avaliação dos processos democráticos a partir dos seus ordenamentos, ou seja, a partir das normas que elas metem em jogo, como é o caso da questão, digamos assim, da lei eleitoral, como é a questão, digamos assim, da idade eleitoral passiva ou ativa, como é a questão da lei dos partidos políticos, da lei da associação e de reunião que uma sociedade pode ter. Enfim, eu analisei esses processos políticos, teóricos, mas também olhando para a questão prática. Tanto é assim que incluo nesta obra também qual é a avaliação que a Comissão, por exemplo, dos Direitos Humanos e dos vários relatórios, por exemplo, da Amnistia Internacional ou de Human Rights ou Freedom e Freedoms, que avaliam vários estados do ponto de vista do desempenho da liberdade de manifestação, de opinião e por aí além. E, obviamente, olhei também a questão que teve a ver com que em 2013 em Angola começou-se a verificar várias manifestações contra o presidente anterior da República, não é? Quer dizer, e a recepção que as forças de ordem tinham em relação a esse movimento. Isso tudo não é uma obra do acaso, quer dizer, a resposta que receberam, seja do ponto de vista positivo ou negativo, é reflexo do grau de maturidade democrática que a sociedade atingiu ou não atingiu naquele período. E tudo isso pode ser encontrado nesta obra. Agora, vou te interromper. Sim, quero a resposta. Se você tivesse que dar uma nota para a democracia em Angola, levando em conta tudo isso, toda essa análise, de 1 a 10, que nota você daria hoje, em 2019, para Angola? Digamos assim que em Angola há vários processos democráticos. Muitas vezes confundimos a abertura que Luanda tem com o resto do país. Eu tenho um caso caricato do meu irmão que estava para fazer uma atividade, uma simples palestra na província da Luanda Sul, simplesmente não saiu a palestra porque não teve autorização de quem é de direito. Mas tenho sabido e tenho acompanhado as suas várias intervenções que ele tem feito em Luanda, por exemplo. O mesmo se passa também com a liberdade de imprensa, por exemplo, com o respeito, por exemplo, dos direitos civis e políticos dos cidadãos, por exemplo. Nós temos o caso da seca no sul de Angola, que de certa forma viola os direitos econômicos e sociais dos angolanos naquela província. E a lentidão da resposta, embora ultimamente tenha sido estanciada uma verba para isso, mas a lentidão da resposta para este assunto é, digamos assim, reflexo do grau de respeitabilidade e aplicação dos direitos civis e políticos dos angolanos. Ou seja, em Angola há vários processos democráticos. O centro desse processo é Luanda, mas ao redor de Luanda há vários processos que são lentos, que de certa forma contradizem o que Luanda está a viver, não é? O que Luanda está a viver. Então, do ponto de vista, se quero generalizar isso, posso dizer sim que Luanda, enquanto Angola ou outras regiões do país, como o caso de Benguela, por exemplo, o processo é encorajador, sobretudo a partir do discurso político que começa a ser assumido em Angola. Mas do ponto de vista de casos específicos, há ainda vários empenhos que devem ser assumidos para fazer sim que haja uma certa igualdade de processos democráticos entre Luanda e o resto do país. Então, há uma democracia, há uma certa democracia. Talvez, então, podemos dizer que Angola, se você não quer dar um número, pelo menos está andando no caminho certo. Obviamente, Angola não se pode comparar com o caso de outros países africanos. E há dados concretos, por exemplo, de Afrobarômetro, que anualmente publica um score do ponto de vista da democracia do país, de cada um desses países. E, por exemplo, nessa altura, segundo o Afrobarômetro, 42% dos africanos
demandam a democracia. Quer dizer que já há um nível muito elevado de consciência democrática dos próprios africanos. E Angola, felizmente, por força de vários movimentos que foram institucionalizando no país, por força do empenho dos partidos na oposição, mas também por força do próprio partido da situação, há um caminho que está a seguir um caminho que é bastante encorajador. Ultimamente ouvimos, por exemplo, do próprio Mo Ibrahim, que é o presidente da Fundação Mo Ibrahim, que desde 2007 vem avaliando a governação dos países africanos, a congratular-se pelo facto de Angola estar a assumir agora um caminho que parece ser mais aberto do que o resto dos países africanos. Obviamente que este período de análise, né, que o país está a viver agora, eu não o contemplei nesta obra, porque quero deixar esta parte para uma futura avaliação política, numa obra diferente, mas no geral, digamos assim, que o processo democrático em Angola, apesar dessas especificidades que cada uma das províncias deve respeitar, é encorajador e posso também dizer que é irreversível. É irreversível. 1 a 10? Bem, isto não é como futebol, não é? Se você tivesse que dar uma nota à democracia, de 1 a 10, sendo 10 o número, né, mais alto, você colocaria Angola onde? Mas queremos deixar os ouvintes darem essa nota? Tá bom, tá bom. Vamos deixar os ouvintes darem essa nota. Issao Agostinho não está querendo avaliar, mas não tem importância. Sim. Sabemos que é de uma maneira positiva. Agora, Issao... É um processo encorajador. Encorajador. Sim. Eu gosto da resposta. Sim. Agora, Issao, quando é que esse livro vai ser lançado em Angola? Ao convite do professor Dr. Amrado da Silva Lala, que é um dos meus mentores intelectuais, eu vou apresentar esse livro no CIS, que é o instituto que ele dirige, no dia 20 de maio. Mas faremos outras apresentações paralelas, eventualmente também no IRI. Isso em Luanda, né? Exatamente, em Luanda, onde eu fiz a minha licenciatura, que agora se chama ISRE Venâncio de Moura. Né? Tanto farei também ali a apresentação e também outras apresentações para os que estiverem interessados. Mas tudo isso vai acontecer na Semana da União Africana, que vai, acho que de 20 a 29 de maio próximo. E o livro vai estar disponível à venda em Luanda? O livro, sim, as cópias já estão em Luanda e vai ser vendido a preço que o mercado permite. Não é? Também não queremos especular. Se o mercado vende um livro do gênero a 5.000 kwanzas, não vamos vendê-lo a 10.000 kwanzas. Vai ser vendido a preço módico e é acessível a todo mundo. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, Moçambique também, os leitores podem adquirir através de sites ou não? Podem comprar, sim, podem comprar online, podem discar ou escrever na internet o meu nome, vai aparecer o elenco das obras e vão escolher a obra do seu interesse e comprar. Mas quem não quiser usar esse processo e quiser que eu esteja lá presentemente para fazer a apresentação da obra, também estou disponível. Né? Tá ótimo. Estou disponível para partilhar esta pequena obra de ciência política. Tá ótimo. Issao Agostinho, foi um prazer tê-lo aqui no estúdio. Boa sorte com o novo livro. Muito obrigado, Dani. Como sempre, é um grande prazer estar aqui no estúdio da Voz da América e estar a ser entrevistado por ti. E obrigado pelo esforço que tem feito em publicar as qualidades, a dinâmica e o empenho de vários jovens africanos de países que falam língua portuguesa e não só. Muito obrigado pelo teu empenho, a tua dedicação e boa sorte. Obrigada, é um prazer. Ok. Yeah.